Boa tarde, Paulo. Estamos falando aqui diretamente da 8ª DP de Porto Alegre. Agora são 18 horas 35 minutos, dia 13 de maio, para a gente falar um pouquinho da atual situação aqui do nosso Rio Grande do Sul. Estou aqui com o delegado Juliano Ferreira, titular da 8ª DP, para poder esclarecer um pouquinho mais aí da nossa situação. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. A situação que vive o Rio Grande do Sul é muito complicado, né? Só para você ter uma ideia, a questão das enchentes, nós tivemos lá em 1941 a marca da enchente de 4,75 metros, né, de altura. O nível chegou ao nível do Guaíba. O nível considerado já enchente, né, é de 3 metros, então nós superamos a marca de 1941. Dia 5 deste mês nós chegamos a 5,33, 5 metros e 33 centímetros. Né, começou a baixar ainda semana passada, logo depois desse pico, e infelizmente com o retorno da chuva, né, nesse final de semana, hoje, nesse momento, nós estamos com 5 metros, 5,1. Então, infelizmente, provavelmente nós temos um repique que atingiu mais de 440 municípios aqui no Rio Grande do Sul, todos eles que decretaram estado de calamidade. Cidades inteiras foram atingidas, disseminadas, né? Temos o exemplo de Eldorado, né, em que a água passou por cima. Então, 100% da cidade de Eldorado foi atingida. Canoas, para quem conhece o Rio Grande do Sul, que conhece Porto Alegre, que conhece a região metropolitana, Canoas é a maior cidade da região metropolitana. 2/3 da cidade foi atingida com a enchente. Então, assim, a situação é muito grave, né? Esses serviços básicos da população, como água e luz, logo no início, logo que deu a enchente, foram prejudicados, serviços básicos. Claro que aos poucos nós estamos retomando, né, a questão da água, bem como a questão da energia elétrica. Tem alguns pontos da água que ainda seguem, né, em manutenção, não conseguiram restabelecer, mas agora a grande parte, né, das bombas, né, já estão em funcionamento, né, então a maior parte dos bairros agora estão com água, alguns bairros que ainda seguem sem água. Nós temos ali, por exemplo, são 4, né, estações que atendem Porto Alegre. Das 5 estações, das 5, 3 retornaram, uma está para retornar a qualquer momento, que é Moinhos de Vento, né, e aquela que atende as ilhas aqui da Grande Porto Alegre, de Porto Alegre. Essa, desde sempre, o DEMAI, que é a nossa concessionária que trata da nossa água, diz que essa não deve retornar tão cedo. Então, de qualquer sorte, aos poucos, né, nós vamos retomando as coisas. A questão da própria energia, né, boa parte da cidade também ficou sem energia elétrica por um bom tempo. Aos poucos foi retomando, e eu acredito que boa parte agora de Porto Alegre e região metropolitana já retomou o fornecimento de energia elétrica. Exceto nos locais que ainda estão muito alagados, que a gente tem muitas áreas que estão extremamente alagadas, não tem como restabelecer energia elétrica, até por questão de segurança, né? Que é a parte onde está havendo navegação nesses locais, nesses bairros, né? Que eles estão com a água muito alta, então não tem como restabelecer a energia elétrica. Vamos falar da questão dos abrigos. É importante destacar que desde o início também essas pessoas foram retiradas desses locais onde ocorreram as enchentes e foram todas elas levadas para abrigos, né? São igrejas, clubes, colégios, né, universidades. Só para ter uma ideia, também vamos dar o exemplo da UBRA de Canoas, né, a universidade, uma grande universidade aqui da região sul. Só ali nós temos mais de 5.000 pessoas abrigadas. Ali é praticamente uma cidade pequena aqui do interior, né, que está recebendo alimentação e tudo mais. Então, as pessoas estão receber o abrigo, os devidos cuidados, né? É importante, né, já entrando nesse assunto das questões do abrigo, esses abrigos, claro que ele é, vamos dizer assim, ele é tocado e administrado por voluntários, né, com certeza, mas com a permanente presença dos órgãos de segurança, defesa civil, o próprio Ministério Público está presente, alguém da Justiça. Então esses abrigos estão monitorados. Então aquela história de que não há cuidado, de que está ocorrendo estupro nesses abrigos, isso é fake news, gente, isso é fake news. Para se dar um exemplo, semana passada
circulou muito aqui no Rio Grande do Sul, que na Ubra Canoas havia mais de 150 crianças órfãos, abandonadas, né, que não sabiam quem era pai e mãe. Mentira, isso não é verdade. Na verdade, existiam sim algumas crianças desacompanhadas de seus pais, mas isso foi feito porque eles foram retirados das casas e os pais permaneceram, mas foram com a devida identificação, com a presença do Ministério Público, um médico, um próprio Conselho Tutelar, que é o órgão para fazer esse acolhimento. Ou seja, onde eu quero chegar, que não havia criança sem saber onde estava o pai, né? Ou crianças desaparecidas ou com pais desaparecidos. Isso é fake, gente. Isso é fake. E assim, infelizmente, muitas notícias fakes estão sendo espalhadas, né? Mas os órgãos, tanto os órgãos públicos como as próprias empresas jornalísticas, né? As emissoras de rádio, TV, estão desmentindo paulatinamente essas fake news, né? Então essa questão é importante salientar sobre a presença da polícia em todos esses abrigos, né? Então estão sendo feitas rondas, né, diariamente, 24 horas por dia. O pessoal reveza, entram nos abrigos, fiscalistas conversam com os monitores. Quanto a essa parte, acontecendo abuso em crianças, não está acontecendo. Ocorreram sim algumas questões pontuais que já foram esclarecidas e já foram, né, devidamente encaminhadas à delegacia, que eram questões acontecendo dentro, inclusive, da própria família. Então, a forma com que estava saindo na imprensa ou que foi divulgada essa notícia, ela não corresponde com a realidade. Na verdade, o que a comissária Tatiana está falando é que, na verdade, não foi o abrigo, né, que foi a partir do abrigo que começaram esses eventuais abusos, não. Na verdade, era um abuso que o pessoal ali que organiza, que está vigilante nesses abrigos, notaram que havia uma situação de abuso, mas abusos que já Aquela família que estava ali. Isso, que já estava sendo praticada lá no interior da casa. Por exemplo, nós fizemos ronda, a 8ª DP participou de rondas em abrigos no sábado à noite e no domingo durante a madrugada, e lá nós constatamos em loco uma situação de violência doméstica. Imediatamente nós acionamos a Delegacia da Mulher para fazer uma intervenção ali. Mas, ou seja, não é a partir dos abrigos que se começa, não, são situações que a partir dos abrigos se constatou, justamente por esse olhar vigilante das pessoas que estão lá administrando, das próprias forças de segurança que estão lá agora olhando e acompanhando essa situação dos abrigos. Outra coisa importante, as doações, né? Em todos os abrigos que nós visitamos, em todos esses abrigos estão recebendo alimentação. Vasta doação de todos, medicamento, eu não vi nenhum abrigo que não tivesse uma enfermeira ou algum médico à disposição. Então está tendo, claro, que dentro daquela situação, dentro das possibilidades, mas está havendo um acolhimento dessas pessoas que estão sendo retiradas de casa. Estão sendo atendidos da melhor maneira que tem como se fazer no atual cenário que a gente se encontra. Acho que outras situações importantes falar sobre a questão da fake news também, que saiu sobre a hospedagem sendo feita por facções, pelos vagabundos, né? Isso também é fake news, sabe, que estariam ocorrendo assaltos em todos os locais de Porto Alegre, da região metropolitana, esses locais atingidos pela enchente, né? Não é isso, é fake news. O que se verificou sim, o que se verifica são saques nos locais que sofreram a enchente, por exemplo, supermercado, né? Nós estivemos patrulhando aqui a área da Arena do Grêmio na sexta-feira com um barco e nós presenciamos lá 2 supermercados que se localizam nessas áreas da enchente, onde infelizmente maus elementos entraram e fizeram os saques nesses estabelecimentos comerciais. Mas assaltos em outras regiões não. Que o Poder Judiciário está liberando detentos e tal, e a partir dali muitos assaltos. Não, isso é tudo fake news, senhores. E o importante também, de sexta-feira para cá, o governo do estado tomou uma medida importante.
Não há mais, tanto a Brigada Militar como a Polícia Civil vem atuando na segurança, na patrulha, né? Justamente para evitar os crimes patrimoniais, que são mais característicos desse tipo de coisa, o que mais se constatou. Então nós estamos até patrulhamento a barco, nós estamos fazendo nesses locais onde ocorreram enchentes, nesses locais que a gente sabe que são mais conflagrados, né, onde há um índice maior de violência. Então nós estamos fazendo devido patrulhamento. Então não tem isso. Então nós estamos hoje, as forças de segurança, trabalhando justamente nisso, para evitar, para prevenir eventuais crimes, né? Especialmente os patrimoniais, que são mais típicos e normais nesse tipo de calamidade. Outra informação também acho que é importante abordar, referente às notas fiscais que estavam sendo exigidas para as doações e pesagem dos caminhões também do setor vincular. Isso é importante, né, comissária? Que na verdade isso aí foi forte, inclusive eu visualizei deputados aí, estaduais inclusive, divulgando nas redes sociais que equipes da Receita Federal estavam fazendo, a Receita Estadual estava fazendo essa barragem de caminhões. Imediatamente também aí, num meio de comunicação sério que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, foi entrevistado tanto o superintendente da Receita Federal como da Receita Estadual aqui do estado, em que afirmaram categoricamente que isso é fake, é mentira. Pelo contrário, eles estavam trabalhando para que mais doações cheguem no estado, estavam agradecendo isso. Então isso é fake também, é mentira. E isso é o apelo que a gente faz: continue ajudando o Rio Grande do Sul. Precisamos muito, continue mandando todo tipo de ajuda, seja humanitária ali, seja com o pessoal que se dispõe a vir ajudar da forma que pode, seja através de água, de alimentos não perecíveis, qualquer forma de ajuda. As ajudas acho que vão continuar sendo de necessidade, principalmente quando a nossa água baixar, porque a gente está realmente muito nervoso com a água super alta, as pessoas não podendo voltar, mas a gente tem uma grande preocupação quando as pessoas voltarem para suas casas, né? Muitas não vão ter as suas casas, ou se tiverem, né, o entulho, a sujeira, o lixo que vai ficar nas ruas, né? Então a gente vai precisar também de muita ajuda para retomar aí o nosso estado e voltar a ser o que era. Na verdade, quando baixar essa água aí, é só o primeiro passo, né? É só a primeira fase que terminou, mas como a comissária falou, nós necessitaremos de muita ajuda, não só dos governos estaduais, do governo federal e das pessoas, das entidades públicas e privadas, não só do Brasil, como até do mundo, né? E importante, para finalizar essa questão da fake news, né? Como a gente orienta sempre, como policiais a gente orienta familiares, conhecidos, que quando a gente verificar qualquer tipo de notícia, principalmente essas notícias que nos chamam a atenção, são criminosos cobrando pedágio para resgate de famílias, caminhões sendo barrados, né? E outras tantas coisas mais que a gente ouve no dia a dia. Hoje mesmo à tarde, por exemplo, tem criminosos se vestindo de concessionária do DEMAI, praticando assalto. Verifiquem, procurem. A gente fala, procurem o senhor, a senhora, antes de difundir, visualizem, procurem os órgãos de imprensa sérios, né, que a gente sabe que é sério, que a gente confia, não precisa ser esse ou aquele, não, que a senhora e o senhor confiem, procurem esses órgãos oficiais e ali certifique se aquela notícia é falsa ou verdadeira, que assim é uma forma de acabar com a fake news. A gente vê que a pessoa imediatamente recebe uma notícia bombástica, já começa a difundir. Não, senhores, antes de difundir, certifique se aquela notícia é verdadeira ou mentirosa, né? Isso é importante, isso evita a fake news. Nós não precisamos mais, a situação é tão grave, né, tão ruim, tão desesperadora hoje, que a gente não precisa agravar ainda mais com fake news, senhores. Quantas ligações a gente recebe, nós policiais, recebemos de amigos, de parentes, é verdade isso, é verdade aquilo que estão assaltando e tal. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer a nossa parte e contribuir para que fake news não sejam aí difundidas, né? Aproveito para agradecer então essa oportunidade, né, de levar um pouquinho no nosso atual cenário. Obrigado ao Paulo Paternes, ao programa, né, canal Perguntas, e sigam ajudando da forma como vocês quiserem, da forma, né, que cada um tocar o seu coração. No Rio Grande do Sul
precisa e vai continuar precisando de muita ajuda, de muita doação. É isso. Muito obrigado pela oportunidade para esclarecer um pouquinho a situação do Rio Grande do Sul, né? E continue ajudando o estado do Rio Grande do Sul e os gaúchos, porque precisam demais da ajuda de todos. Obrigada. Obrigado.